Saudações a todos vocês do canal. Meu nome é o Elmerson JB e vocês estão no Diálogo Sobrenatural. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito polêmico. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema muito polêmico. Polêmico porque muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não fazem nem questão de acreditar. Mas algumas pessoas, quando ouvem falar, elas ficam curiosas e pegam essa informação que elas receberam, ou de um amigo, ou de um desconhecido, e passam essa informação para frente. Agora, muitas das vezes, essa informação é passada de uma forma equivocada, porque estão bebendo de uma fonte adulterada. Então hoje, esse assunto que eu vou abordar para vocês, eu digo polêmico porque muitas pessoas acreditam, mas muitas pessoas não acreditam. Mas tudo bem. Nesse mundo nós temos que aprender a respeitar um ao outro. Eu tenho que respeitar a sua opinião, você tem que respeitar a minha. Porque nós temos que levar em consideração a forma com que nós recebemos essa informação. Se essa informação veio de uma fonte segura, de uma fonte limpa, ou se essa informação veio de uma fonte contaminada. Se essa pessoa que te passou essa informação, ela te passou essa informação detalhadamente, ou se ela te passou informação muito assim por alto. De repente você está propagando uma informação que não é verdade. Por isso, esse assunto que eu abordo hoje, quando eu falo um tema polêmico, é justamente porque tem pessoas que não acreditam. Há denominações inteiras que não acreditam. E nessas denominações, há homens que se dizem mestres espirituais que vão condicionar a mente dessas pessoas que estão na denominação dele. E isso vem durante anos. Por isso que em pouco tempo a gente não vai conseguir esclarecer por totalmente. Então, para eu tentar esclarecer mais ou menos para vocês, sem ter a pretensão, sem ter a mínima pretensão de mudar o seu jeito de pensar, mas apenas colocando para vocês da forma com que eu aprendi. Porque para eu chegar até esse ponto onde estou, eu venho de uma jornada bem distante. Há muito tempo eu venho procurando informações, buscando em fontes, lendo livros, recebendo informações de pessoas que que têm mais propriedade neste assunto. Enfim, hoje eu vou trazer para vocês, não conclusivamente, mas parte do que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que vocês estejam preparados, com a mente de vocês aberta, para vocês receberem essa informação de uma forma sutil. Agora, se você que está assistindo esse vídeo não concordar comigo, tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião, porque eu não sei até onde a sua informação chegou e de que forma que ela chegou, como que ela foi processada, e se a partir do momento que você recebeu essa informação, se você procurou aprimorar essa informação que você recebeu, se ela veio para você e ficou e foi embora, ou se aquilo ficou latente na sua cabeça e você começou a aprimorar e a buscar conhecimento para você, porque é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante. Meu nome é o Elmerson JB e mais uma vez vocês estão no Diálogo Sobrenatural. Então eu peço a vocês que se gostarem desse vídeo, por favor, compartilhem, falem com seus amigos do canal, porque nesse canal a gente vai tratar exatamente sobre esse aspecto. A gente vai falar mais do metafísico do que aqui na nossa tridimensionalidade de tempo e espaço. Nós vamos falar mais no assunto metafísico. E hoje, especificamente, eu falo para vocês sobre a reencarnação. Mas para eu poder entrar nesse assunto sobre a reencarnação, eu gostaria de passar para vocês, fazer duas analogias, para a gente poder entender exatamente como que funciona a mente humana quando ela recebe uma informação. E muitas das vezes a pessoa recebe informação, ela acha a informação interessante, então ela começa a te ouvir e você começa a compartilhar. Mas muitas das vezes a pessoa recebe informação e não querem saber. Elas simplesmente estão com mentes acondicionadas, acostumadas a uma verdade, e quando você passa para ela o mundo real, uma verdade que tem respaldo, que tem todo um estudo, que tem pessoas que doam a sua vida para poderem estudarem e chegarem
a estes finalmente. Muito bem, eu vou usar para vocês a primeira analogia. Eu vou falar para vocês sobre o mito da caverna de Platão. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão, mas por que eu hoje vou trazer essa analogia para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês exatamente como que funciona a mente humana. Agora eu vou contar para vocês sobre esse mito. No mito da caverna de Platão fala sobre pessoas que são aprisionadas por detrás de uma parede. Então eu vou usar aqui meu braço como uma parede. Essas pessoas são aprisionadas em correntes, aqui, sentadas na frente dessa parede. Só que na frente dessas pessoas há um paredão enorme, e elas são aqui, aprisionadas todas em correntes. Então tudo que elas conseguem ver, toda a informação que elas têm, toda a verdade que elas conhecem, são informações que são passadas através de pessoas que estão atrás delas e que projetam com bonecos. E que esses bonecos vão passando e esses bonecos, ao passo que esses bonecos vão passando, atrás deste boneco existe uma fogueira. Então vamos tentar entender. Eu vou colocar para vocês a imagem exatamente para tentar explicar melhor o que eu estou falando. Então vamos entender. Nós temos uma parede, nós temos aqui as pessoas estão todas acorrentadas, a visão delas sempre é o paredão da frente, esse paredão que está na frente delas. Atrás dessa parede existe uma fogueira, essa fogueira ela é acendida e esses homens passam com bonecos, e cada boneco tem uma imagem de um cachorro, de um leão, de uma vaca, uma imagem de um homem, de uma mulher, de um ser extraterrestre, de um ser monstruoso, de um ser demoníaco. A informação que eles querem passar para essas pessoas que estão aqui atrás dessa parede vão ser passadas por esses bonecos. A luz que está atrás, a luz de uma fogueira, ela vai bater nessas imagens e vão projetar sombras nessa parede aqui da frente. Então essas pessoas começam a ver essas sombras que são projetadas na frente deles. Então todas as informações do mundo que elas conhecem estão sendo projetadas nessas sombras por essas pessoas que passam esses bonecos aqui por trás. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Ou seja, essas pessoas, as mentes delas estão condicionadas ao que esses homens aqui de trás querem passar para eles. Então hoje nós vamos passar essa imagem para eles. Hoje nós vamos passar isso. Então tudo que eles sabem são manipulados por eles aqui atrás. E essas pessoas que estão aqui atrás, passando essas mensagens, são homens que começam a conversar entre si. Eles ficam dialogando, conversando, rindo. E essas pessoas que estão aqui presas, acorrentadas, imaginam e pensam que essas vozes que vêm deles são as vozes dessas projeções, dessas sombras que são projetadas na parede. Então esse é o mundo que eles conhecem. Esse é o condicionamento que eles estão vivendo. Só que aqui, no meio deles, porque ali no meio deles, eles vão criar uma hierarquia. Tem uma pessoa que é um pouco mais esperta que a outra é um pouco menos assim, vamos falar mais burrinha, mas também não tem a vontade de saber que sombra é aquela ou que sombra é aquela. Mas tem um que começa a perceber e fala, olha, essa é uma sombra interessante, agora tem uma sombra maior, agora outra. Então ele começa a perceber que aquelas sombras começam a ficar repetitivas. Então ele a sua cabeça começa a falar assim, como assim? Está repetindo muito essa imagem eu já vi, essa já vi. Então essa pessoa que também está acorrentada aqui começa a se remexer, começam a não acreditar mais naquilo que ela está vendo. Ela pensa assim, poxa, deve existir algo mais. Então ela começa a se remexer, ela se remexe tanto que ela consegue se libertar da corrente e sair de trás dessa parede. Aí ela começa a jornada dela. Ela passa e vê a fogueira acesa na mente dela, porque aquele sempre foi um dela. Aquela luz acesa poderia ser como o sol para nós. Só que lá em cima ele vê uma luz muito forte brilhar, porque a luz do sol, através do buraco da caverna, ela consegue adentrar. Então ele vê aquela luz lá em cima muito forte e começa a caminho daquela luz. Ele começa então a jornada buscando o conhecimento, se libertar daquele condicionamento. Então ela começa a escalada. E é uma escalada difícil, porque é uma caverna muito funda, e ele começa a escalar aquelas montanhas, aquelas paredes, com muita dificuldade, porque durante muito tempo ele ficou ali sempre parado naquela posição. Ele não estava preparado fisicamente, os seus músculos doíam, mas ele continuava a escalada até que finalmente ele consegue se libertar daquela caverna e consegue identificar a luz do sol, que até então ele não sabia que era a luz do sol.
naquele momento, as vistas dele doem, porque ele ficou muito tempo no escuro, então quando ele tenta abrir o olho ele não consegue, ele vê flores, ele vê árvores, ele vê pássaros voando, ele vê, talvez na frente dele um rio, ele vê o mundo real. Então são muitas informações que chegam para ele, e aí ele percebe que a vida inteira ele viveu no mundo condicionado por alguns homens, esses homens que projetavam essas imagens. Então naquele momento ele pensa assim, poxa vida, agora que eu me libertei, agora que eu estou sabendo dessa verdade, eu quero contar essa verdade para os meus amigos que estão lá embaixo. E o que ele faz? Então ele começa a descida por aquela caverna, só que é uma descida muito íngreme. Ele vai tombando, ele vai capotando, ele vai se esfolando, bate o braço, ele fica todo machucado, mas ele consegue chegar até aquelas pessoas, ele consegue novamente alcançá-los, entra por detrás dessa parede e começa a falar assim, olha, tudo que vocês estão vendo aqui é tudo mentira, tudo isso que nós aprendemos aqui são tudo fábulas, são outras pessoas que fazem isso para nossa mente. O real, o mundo real está lá em cima, e eu posso levar vocês lá e vocês vão saber que é verdade. Aí as pessoas observam, olham para ele e falam assim, você está ficando maluco? Você bateu muito forte mesmo com a cabeça, olha, você está todo machucado, olha como é que você está todo cortado, você está todo machucado, você acha que eu vou querer isso para mim? Você deu uma saidinha muito rápida aí e chegou nesse estado, todo machucado, todo esfolado, todo cortado, e você acha que eu vou querer isso pra mim? Você tá ficando maluco? Da onde você tá tirando essas ideias? Isso não existe. Vocês estão entendendo exatamente o que acontece? Ele se revestiu, ele começou a jornada, ele conseguiu se libertar daquele mundo, conhece o mundo verdadeiro, a realidade. Aí ele volta porque ele quer compartilhar isso com seus amigos, só que ele foi completamente ignorado. Eles não acreditavam nele porque eles preferem acreditar nesse mundo que eles estão vivendo. Eles se conformaram em estar aqui, neste mundo, recebendo informações dessas pessoas que ficavam aqui atrás. Então, as informações que eles mandam é a que eles recebem. Então, eles preferem continuar ali, aprisionados ali. Para eles é confortável, é a zona de conforto deles. E essa pessoa que começou a se remexer, que sobe com muita dificuldade, escala, descobre o mundo real, volta para compartilhar, ele é completamente ignorado. Eles não acreditam no que ele está falando. Então, vejam como é o condicionamento da mente humana. Essa é uma das analogias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora, uma segunda analogia, eu quero usar para vocês a respeito da física. Eu não sou um expert em física, mas a física, ela nos dá explicações minuciosas e muito exatas, são ciências exatas que eles dão para a gente, explicando como funcionam os átomos, moléculas, os prótons, enfim. Toda essa física, usando física quântica, eles vão nos explicar exatamente desde o pequenininho, através de microscópio, através de um pequeno átomo, eles conseguem trazer isso para essa realidade para a gente, eles conseguem trazer isso para a gente à tona, e esse conhecimento ele é compartilhado. Então, se a gente usar agora essa analogia da física, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quando você pega a sua mão e toca em um objeto, em uma mesa, em uma cadeira, quando você tenta abrir a porta do seu carro, quando você abraça alguém, enfim, quando você toca na matéria, você pensa que você acha que você consegue realmente tocar na matéria? Você acha que você realmente consegue tocar na matéria? Não. A resposta para isso é não. A física nos explica exatamente o porquê que você não consegue tocar na matéria. O que acontece? Nós também somos feitos de átomos. A matéria também é feita de átomos. E o que acontece nesses átomos? Tem aquelas polaridades com que, a partir do momento que você tenta tocar, são polaridades iguais. Então elas se repelem, ela expulsa o seu toque. Você não consegue tocar na matéria. Ela vai expulsar o seu toque. Por quê? Porque se você tentar passar dois ímãs na mesma polaridade, você vai ver que eles vão se repelir. E por que a matéria faz isso? Exatamente pelo seguinte: se você conseguir tocar na matéria, o que acontece? Vai haver uma fusão de átomos, e essa fusão de átomos vai causar uma grande explosão. Então, é exatamente por isso que você não consegue tocar na matéria. Mas a vida inteira tem pessoas que têm essa percepção. Aí eu mesmo, até muito antes de saber sobre este assunto, agora eu acho muito interessante. E agora eu sei que eu não consigo tocar na matéria. E eu sei que exatamente nesse momento muitas pessoas estão tendo essa informação.
talvez não sabiam dessa informação de que você não consegue tocar na matéria. Mas, poxa vida, como assim? Você pode concluir melhor para mim sobre o que você está querendo falar? Muitas pessoas falam assim, olha, esse cara é maluco. Da onde esses cientistas tiraram que a gente não consegue tocar na matéria? Olha aqui eu tocando na matéria. Olha aqui eu abrindo a porta do meu carro. Olha aqui eu dando um abraço numa pessoa. Eu sentindo o aperto do abraço dele. Você está sentindo a força que está te projetando para fora, está te repelindo. Então você está sentindo a força que está te repelindo, ou seja, você não consegue tocar. Isso não parece uma maluquice? Isso não parece uma história de pessoa louca? Então a gente poderia dizer que esses cientistas são malucos? A gente poderia falar que esses cientistas, eles inventaram tudo isso? Que a gente realmente não consegue tocar na matéria? Então, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar para vocês, para poder entender, explicar para vocês e vocês entenderem, porque a nossa mente, ela sempre foi condicionada a nós termos uma realidade. E quando você começa a se remexer e a buscar conhecimentos e mais informações, essas informações vão chegando para você. E você então, nessa jornada, você começa a sua jornada de evolução. Assim como eu estou tentando evoluir, estou evoluindo. E a gente quer compartilhar isso com as outras pessoas. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não vão concordar. Outras vão acordar, outras não vão discordar. Mas eu não tenho a pretensão de mudar a sua realidade nem o seu pensamento. Se você concorda comigo, ok, coloca nos comentários. Eu quero aprender com vocês, porque ninguém é dono da verdade. Nós não somos senhores da verdade. Essas pessoas que estudam, que dedicam a vida deles durante anos a buscar esse conhecimento, eles também não são donos da verdade. Nós estamos em busca do conhecimento, numa jornada de busca, e nós queremos compartilhar. Lembra do mito da caverna de Platão? Esse homem se libertou, ele poderia ter ido embora, mas não, ele quis compartilhar. Talvez esse nosso ser que vive aqui na Terra, quando nós recebemos informações, a gente quer compartilhar com os outros. A gente não quer guardar o conhecimento só para nós. Quer que outras pessoas também saibam desse conhecimento. Então nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto polêmico, sobre reencarnação. Porque eu sei que muitas pessoas não acreditam na vida após a morte. Você acredita na vida após a morte? Você acredita que se uma pessoa morre, ela morre e acabou, nunca mais ela pode voltar? Ela simplesmente morre, como eles falam por aí, que é uma só morte, depois da morte vem o juízo? Será que isso realmente é uma verdade? Será que esses homens não são esses que estão colocando aqui bonecos, tentando projetar e te mostrando uma projeção de uma imagem, mas não uma realidade? Porque se a gente for passear pela Bíblia, são muitas passagens. Eu poderia citar muitas passagens, N passagens para vocês aqui, mas aí se eu começar a ditar muitas passagens, vai parecer que eu estou tentando forçar uma barra e convencer vocês a acreditarem na verdade que eu estou descobrindo. Então eu convido a vocês a buscarem essa verdade, e vocês vão chegar da mesma forma que eu estou chegando a esse conhecimento, ok? Então é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Continuando nesse assunto, onde, como disse, muitas pessoas vão comentar, umas vão acreditar, outras não vão acreditar, vai haver uma polêmica, mas eu sei que muitas pessoas falam assim, caramba, eu poderia até acreditar nisso, se você pudesse me provar isso dentro da Bíblia. Ok, então vamos fazer uma pequena viagem na Bíblia. Agora nós vamos falar de um homem que teve a missão de tirar o povo judeu, os hebreus, de dentro do Egito, onde eles estavam sendo escravizados no Egito. Claro que eu sei toda a história de como que eles foram parar no Egito, através de José do Egito. Então ele se tornou governador, e aí traz o povo dele. Quer dizer, eu sei todo o aparato da história, mas agora eu quero me conter a partir agora de Moisés. O povo está escravizado no Egito, e Moisés recebe essa missão de tirar esse povo das mãos do faraó. Então ele tem todo um diálogo com Deus, entendeu? Então tudo isso acontece através de uma sarça ardente, chama muita atenção dele, ele tem um diálogo. Então Moisés agora recebe essa missão de conduzir todo aquele povo e levá-los até a chamada Terra Prometida, a Terra de Canaã. Vimos de várias formas Deus se manifesta na vida de Moisés, na vida daquele povo, e Moisés conduzindo todo aquele povo. E chega uma hora, vou levar lá no finalzinho, onde o povo já começa a reclamar, fala, poxa Moisés,
Por que você foi tirar a gente do Egito? Porque o povo reclamava o tempo todo. Parece que nos dias de hoje, parece que nesses dias de hoje, essas pessoas que vivem nessa nossa terceira dimensão, eles reclamam demais. Reclamam o tempo todo. Mesmo que tem, eles reclamam. Se tem, fala que não tem. É uma reclamação o tempo todo. Então, naquele tempo onde Moisés pega aquela missão para poder ser cumprida, porque ele cumpriu essa missão até certa parte com êxito, mas chega até um certo local onde o povo queria água, estavam morrendo de sede e não tinha fonte para eles tomarem água. Onde tinha água eram águas amargas, então não tinha como eles água para eles beberem. Então eles começam a falar: poxa, Moisés, você tira a gente do Egito, a gente tinha nossa casa para morar, a gente tinha nossa coberta, a gente se cobria, tinha água, a gente tomava o nosso banho. Agora você trouxe a gente para poder morrer aqui neste local, depois de tanto caminhar, Moisés. Você trouxe a gente para morrer exatamente nesse local. E aí Moisés, talvez naquele diálogo, ele tem que conversar com o Criador, então ele se conecta com a fonte. O Criador fala: Moisés, toca na rocha. E depois que você tocar na rocha, daquela rocha vai sair água, daquela rocha vai brotar água. E foi isso que Moisés fez, mas ele fez com uma certa ira. E essa certa ira fez com que Moisés perdesse o direito de entrar na terra prometida. Então o Criador fala assim: olha, Moisés, você vai ver a terra prometida, mas os seus pés não vão tocar, não vão tocá-la. Você vai ver a terra prometida, mas os seus pés não vão tocá-la. E aí exatamente isso que aconteceu. Moisés, ele morre. Ali mesmo, ele vê Canaã e ele morre. E não vê a terra prometida. Então, nós vimos que aqui encerrou a jornada de Moisés. Agora Moisés está morto. Então agora nós vamos para para uma segunda pessoa, Elias, com todo... como que eu vou falar? Elias era um grande profeta. Ele anunciava a mesma verdade, ele era ousado. Na verdade, ele era uma pessoa muito ousada, ele era uma pessoa que tinha uma comunicação com o Criador de uma forma muito direta, tanto que Elias ele não provou da morte, o corpo dele foi transladado em uma carruagem de fogo. Isso, quando a gente fala carruagem de fogo, nós estamos falando do metafísico, a gente está falando do sobrenatural, o que muitas pessoas não conseguem acreditar. Nós estamos falando do metafísico. Quando Moisés tinha o diálogo dele com o Criador, com o ser, da fonte que tudo é, nós estamos falando do sobrenatural, nós estamos falando do metafísico, e não dessa nossa tridimensionalidade de tempo e espaço. E agora nós vemos dois seres que encerraram a carreira dele aqui. Um foi transladado e o outro realmente foi morto. O corpo dele foi deixado em cima de uma rocha e ele não viu a terra prometida. E aí, se a gente avançar e começarmos a ir lá para o Evangelho, onde agora o Messias, o Iluminado, onde Jesus, ele vai até um monte chamado Monte da Transfiguração. E nesse Monte da Transfiguração, a Bíblia fala que ele começa a brilhar como luz. Ele agora começa a resplandecer, ele brilha como luz. Agora, mais uma vez, estamos entrando no campo metafísico, no sobrenatural. E quando Jesus começa a brilhar como luz, quando ele entra naquela transfiguração, os dois discípulos conseguem ver claramente. E Jesus registra naquele momento Moisés e Elias. Como assim? As pessoas falam que não existe vida após a morte. Agora Jesus está vendo Moisés, que morreu antes de entrar na terra de Canaã, e Elias, que foi tirado aqui da tridimensionalidade, dessa terceira dimensão. Então a gente vê o quê? Que houve um desencarne aqui, e ele sobe ao céu. Não é verdade? E se a gente for um pouco mais ousado, eu sei que muitas pessoas vão falar assim: poxa, mas aí com ele é diferente. Se nós falarmos sobre o Messias, sobre o Iluminado, sobre Jesus Cristo, que cumpriu a sua missão aqui na Terra grandiosamente, porque para os judeus ele não cumpriu missão aqui na Terra, porque o Salvador que eles queriam, que eles estavam aguardando, era um Salvador que ia tirar eles das mãos de Roma, libertar eles das mãos de Roma, porque então eles praticamente eram prisioneiros de Roma. Então eles pensavam que eles iriam libertar eles de lá. Mas não, isso não aconteceu, porque a missão do Messias veio aqui na Terra, ele veio para nos ensinar o amor, para nos ensinar a fazer as boas obras. E ele ensinou, aconteceu milagres. Quando o Messias estava aqui na Terra, ele é um ser completamente ascensionado. Ele trouxe uma sabedoria lá de cima, da fonte que é imutável, uma coisa, é lindo, é maravilhoso. Você imagina um ser ascensionado que desce aqui na Terra, imagina a sabedoria, o conhecimento
como era maravilhoso estar perto do Messias, do Iluminado, de Jesus Cristo, poder ouvir a sua voz e saber que da sua mente saía só coisas boas. Da sua pineal que estava conectado com o Criador, era muito instantâneo. Tanto é que nesse monte ele se transforma em luz. A Bíblia fala que ele brilha como luz. Então ele vê Moisés e vê Elias. Como assim? Moisés e Elias? Moisés já não estava morto? Elias não foi tirado aqui do planeta Terra, então ele já não existia mais aqui. E agora eles veem Moisés e Elias? É uma prova que existe a encarnação e a desencarnação. O próprio João Batista, aquela grande polêmica, porque no livro de Malaquias vem profetizando que eis que vos envio o profeta Elias, e ele endireitará os caminhos, ele será o precursor do Messias, de Jesus Cristo. Ou seja, há mais de 750 anos atrás foi feita uma profecia de que eles enviariam o Elias, e o Elias seria o precursor do Messias, do ungido, do enviado que é Jesus Cristo. Mas se a gente olhar na Bíblia, o precursor, aquele que veio preparando os caminhos para o Messias, foi João Batista. Olha para você ver. Olha bem, se você for fazer essas análises, essas equações. O profeta Elias, ele foi há mais de 750 anos, já foi profetizado que iria enviar o profeta Elias para preparar o caminho. Ele seria o precursor, e o precursor foi João Batista. E num diálogo que Jesus Cristo teve com os discípulos dele perguntam assim: mas mestre, não foi dito que o profeta Elias seria enviado? Ele não viria? E o próprio Jesus Cristo, se você for na Bíblia, no Evangelho, você vai ver que o próprio Messias fala para eles: é verdade, e em verdade vos digo que ele veio, e ele estava aqui, mas fizeram com ele tudo aquilo que eles quiseram. Ele estava falando de quem? De João Batista, porque João Batista, ele havia acabado de perder a cabeça, Herodes havia cortado a cabeça de João Batista. Então eles entenderam que o Messias falava do próprio Elias. E o próprio Messias falava que nunca houve homem nascido de uma mulher que fosse tão grande quanto Elias, quanto João Batista. Então a gente vê aí provas da encarnação e da desencarnação. O próprio Messias, antes dele descer aqui na terra, ele estava no céu. Ele foi mestre de criação. Ele conversava com o Criador, com os seres celestiais. E agora ele vem aqui na terra para cumprir a sua missão. Para ele cumprir a missão dele aqui na terra, ele precisa de um corpo de carne para viver na tridimensionalidade de tempo e espaço. Ele precisa de um corpo de carne. E agora ele sai desse corpo celestial dele e vem para um corpo de carne. Então o que acontece? Houve uma encarnação. Ele agora está num corpo humano. Um corpo humano, né? Um ser humano. Um ser celestial que habita no corpo humano. Entendam bem isso. Um ser que veio do alto celestial, que habita num corpo humano. É uma encarnação. E esse ser celestial, ele tem toda a missão dele, uma missão maravilhosa, muito bem executada. E agora o Messias parte, cumpre a missão dele aqui na terra, então ele parte. E agora ele deixa esse ser, ele deixa o corpo e agora parte para as mansões celestiais. E tantas outras passagens e mais passagens que eu posso estar citando para vocês, mas eu não quero estar forçando barra. Eu só estou mostrando para vocês que até mesmo dentro da Bíblia vem falando sobre a reencarnação. Então, daqui para frente, os meus temas vão ser um pouco mais digeridos, bem digeridos. Vou fazer vídeo para vocês em matas, porque eu sou xamã, eu adoro a natureza. Eu sou um mestre xamã, então eu adoro a natureza. Então eu continuei fazendo meus vídeos na mata. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, mas eu não gostei muito, porque houve muitas interferências e tal. Então eu preferi fazer esse vídeo e passar para vocês exatamente o tema de hoje. Um tema polêmico, mas eu expliquei para vocês exatamente. Lembra? Volte agora lá nas duas analogias. O mito da caverna de Platão. O ser que se libertou, que encontrou a verdade e veio falar para os seus amigos. E ele foi taxado como louco, como maluco. Eu falei para vocês sobre a física, de você não consegue tocar na matéria. Mas muitas pessoas não vão acreditar, vão chamar de louco, falar que isso é loucura. Por que um lobo?
Por que que o novo na mente de uma pessoa se torna uma coisa louca? Por que que ao invés da pessoa falar assim, olha, você está completamente equivocado, ele não procura buscar também na fonte para poder falar assim, olha, você está equivocado, é dessa forma, mas de uma forma educada, de uma forma gentil, porque eu não quero criar atrito entre vocês, entre você e eu, entre eu e você. Nós estamos buscando a verdade, nós estamos buscando ascensionar a nossa jornada no conhecimento, e é isso, para isso que nós estamos aqui. Para nós buscarmos o conhecimento, nos desprendermos da matéria. Lembra da física? Que você não pode tocar na matéria? Tem muita gente por aí que tem prédio, tem mansão, tem carro, mas não tem nada. São pessoas de muita fé, porque acreditam ter uma coisa que nem mesmo eles podem tocar. A matéria é invisível. Se você for estudar na física, a matéria é invisível. Se eu estou aqui agora completamente no escuro, vocês estão me vendo porque tem uma luz que está refletindo em mim. Ou seja, vocês estão vendo o reflexo de uma luz. Porque a matéria ela é invisível. E muitas pessoas por aí acham que tem, e na verdade não tem nada. Se você tem um império, quando você partir, quando o seu ser partir e a matéria ficar, tudo que você adquiriu vai continuar aqui na Terra. Preocupe-se mais com o ser, em ser uma pessoa bondosa. Procure ser uma pessoa gentil, uma pessoa amável. Procure não fazer o mal e nem desejar o mal para o seu próximo, porque nós somos todos consubstanciados. Somos um ser só, somos todos um ser consubstanciado. Não se preocupe-se com o ser. Esquece a matéria, o ter. Não que seja errado. Você tem uma casa para você morar, você precisa. Você está na tridimensionalidade, aqui no planeta Terra, então realmente você precisa de uma casa. Mas tem gente que fica naquela neura, uma casa, um prédio, uma mansão, isso. Meu Deus do céu! Preocupe-se com o ser. Esse ser lindo que veio lá das mansões celestiais, cumprindo essa missão de alma aqui na Terra, encarnado no ser humano. Lembre-se dessa palavra, ser humano, ok? Abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, por favor, compartilhem, comentem aqui. Abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.